Bom, pessoal, vamos finalizar essa sessão aqui. Para finalizar, só falta essa parte aqui das tabelas, certo? Falei para vocês que eu ia mostrar a parte das tabelas e a parte de colocar áudio aqui, né? Também que a gente que nós não tínhamos feito também. Então, vamos lá. Então, aqui, como que eu fiz? Deixa eu pegar aqui essa parte para vocês verem. Deixa eu minimizar. E eu vou pegar aqui, ó, toda a parte da tabela, que é essa daqui. Deixa eu colar, né? Vocês vão ver que só colando a tabela aqui, ela não faz muito sentido, né? Ela não vai ainda estar com todas as formatações, porque eu usei muito CSS, né, aqui, mas ele já ficou legal, ó. Só que tá sem a formatação nenhuma de tabela do CSS, então não ficou legal ainda. Então, vamos tratar essa parte. Então, é assim. Eu acho que... Deixa eu só ver uma coisa. Eu achei que eu já tinha terminado a parte dos cantores. Acho que ficou alguns ainda sem... Deixa eu ver no anterior. Eu acho que eu não salvei a outra alteração, ó. Aí ficou aqui sim, mas aí eu arrumo nesse. Então, vamos fazer aqui. Então, para entender, né, como que ficou essa sessão. Vamos lá. Essa sessão eu fiz com card. A gente já tinha utilizado, né, os cards antes. Então, a minha ideia era mostrar os 5 principais cantores de cada local. Então, eu coloquei tudo dentro de uma div. Aí eu criei uma classe, essa classe é minha, tá? Vou criar ela dentro aqui do estilo, chamada tabela. Container fluid, para essa div aqui, o fluid para ele ocupar 100% da tela, ele é do Bootstrap também. E o gradiente para ele ficar, né, com fundo aqui, gradiente também. Apesar de já estar lá no body, né, mas eu acabei dando uma forçadinha aqui, nem tinha necessidade. Aí eu coloquei um título, H2, dentro desse título eu chamei a mesma classe cor que a gente já tinha criado antes, que era essa mesma daqui, ó, da história da música, então ficou a mesma. E aí criei 3 cards. Os cards, para vocês pegarem o código e não precisar digitar, vocês peguem aqui do Get Bootstrap, tá? Então, ó, no Get Bootstrap tem os cards aqui. Só vocês pegarem, eu peguei esse modelinho aqui que tem uma imagem em cima e um espaço aqui embaixo que foi onde eu coloquei a tabela, ó. Eu peguei esse modelo, então vocês podem pegar esse mesmo aqui do site do Bootstrap. Eu só tirei algumas coisas, tá? Que eu não iria utilizar. Mas aí eu coloquei, a minha ideia foi utilizar 3 cards desse um do lado do outro. Então vocês podem pegar aqui do Get Bootstrap. E as tabelas vocês podem pegar daqui, ó, do W3 School, né, os modelinhos de tabela para trabalhar, porque talvez vocês não queiram utilizar o mesmo estilo de tabela que eu, tá? Então, as tabelas vocês podem utilizar aqui, ó. Então, tem vários modelinhos de tabela. Na verdade, a minha não tinha aqui, mas eu dei aqui. Vocês olhando nesse tipo de site de consulta, vocês conseguem depois adaptar de vocês para o que quiser. Então, quando eu clico aqui em Tente Você Mesmo, né, por exemplo, a gente consegue ir fazendo adaptações aqui mesmo, né, para ver o que acontece dentro do meu código, tá? Então, é só ir olhando, né, a ver a que vocês mais gostam e clica lá no Tente Você Mesmo, né, vai vendo aqui o que ele fala dos textos, né, como que coloca a borda na tabela, né? Tem várias propriedades aqui que de repente vocês querem utilizar alguma que não tem, né? Por exemplo, o co-span, não tem todas, eu não uso o co-span, mas eu quero falar, né, sobre o co-span com vocês, que é quando, por exemplo, eu tenho o telefone aqui e aí eu tenho 2 itens embaixo, então
esse título aqui, ele vai ocupar 2 espaços, né? Então, por isso que o co-span é igual a 2, tá? Na hora que ele é definido. Aqui, ó. Co-span igual a 2. Então, na hora que eu coloco o título, o telefone, ó, tem o título, o nome. Toda vez ele fica querendo traduzir, é ruim. Então, ó, eu tenho aqui o título, eu tenho a primeira linha, que é essa linha. TR é linha. Então, ó, essa tabela eu tenho 2 linhas. Uma linha, 2 linhas, tá? Então, nessa linha aqui, eu tenho 2 colunas. Uma coluna, 2 colunas. Só que a segunda coluna, ela tem co-span 2. Por quê que ela tem co-span 2? Porque eu quero que ela faça uma mescla com as últimas 2 colunas aqui de baixo. Ó. Então, a primeira, que é o Bill Gates, ela vai ser relacionada ao name. E as 2 últimas, esses 2 aqui, ele pega esse co-span aqui, ó. E aí fica dentro desse, tá? Então, é só ir trabalhando isso e olhando, sempre que esquecer. Ai, nossa, eu esqueci, como que era mesmo? Vem aqui e dá uma olhada, tá? Para relembrar como que faz a tabela. Basicamente, a tabela, ela começa com table, fecha com table, né? A tabela tem as linhas, que são as TRs, né? Então, ó, uma linha, 2 linhas, né? O TH são as colunas. TH, normalmente, é a coluna que ela fica com destaque em negrito, e o TD também é coluna, só que é a parte mais simples, que não tem o negrito, não é o título da tabela. E aí pode ir brincando de diferentes formas, né, para montar. Na internet vocês vão pesquisar, tem vários tipos de tabelas diferentes para montar, tá bom? Então vamos usar a minha aqui, como que eu fiz. Então fiz o H2, dentro desse H2 eu criei uma linha, onde eu coloquei tudo dentro dela, ó, criei uma row. Dentro dessa row eu tenho 3 colunas, ó, 1, 2, 3, porque são 3 cards, tá? E aí eu coloquei cada coluna de tamanho 4, tá? LG4. E o que eu tenho dentro de cada uma delas? Eu tenho um card, então, ó, coloquei o card. Esse card aqui, ó, é do Bootstrap, aqui do Get Bootstrap, que vocês podem pegar. Só que eu não usei tudo, que nem eu tirei esse style aqui, eu prefiro configurar lá no CSS. Aqui é um estilo que ele coloca inline, dentro do próprio HTML, eu preferi tirar, tá? Então, tem um card. Aí, o que tem dentro desse card? Inicialmente tem uma imagem, tá? Então, que é a imagem do cantor, que já veio pronto lá do Bootstrap. Depois tem o corpo do card, que é o card boy, aqui, né? E aí ele tem um título, que é esse título aqui, ó, do card. Ó, esse rock and roll aqui. E aí, eu já vim com a tabela. Então, o que contém, né, a minha table, ó? Coloquei uma tabela aqui. Então, a minha tabela, ela tem a primeira linha, que é o título, 5 mais famosos. Aí, ela tem outra linha, outra TR aqui, ó, que ela tem o nome do autor, e eu coloquei uma tag de áudio. Então, se a gente quiser colocar isso daqui, ó, esse áudio, como que faz? É uma tag do HTML chamada áudio, né? E aí aqui eu tô utilizando a propriedade controls. E aí vocês vão abrir o source aqui, e aí dentro do source, ele tá buscando aonde que tá a minha música. Então, vocês vão baixar da internet, né? Formato, pode ser formato MP3, que é a maioria dos sons, né, da internet. E aí é só vocês colocarem dentro de uma pasta. No meu caso, ela tá... Deixa eu só buscar aqui, ó, as minhas músicas. Eu criei uma pasta chamada músicas, e aí eu tenho 5 músicas aqui, ó, uma do Axl Rose, do U2, do Elvis Presley, do Freddie Mercury e do Robert Plant, tá? Então, ó, essa pasta músicas, no plural, ela vai estar dentro do meu projeto aqui, ó. Música. Aí eu vou salvar aqui essa pasta, ó, músicas, tá? E aí aqui eu tenho, vocês têm que prestar atenção sempre no nome da música e no formato, que as minhas são do MP3, tá? E aí é só isso, basicamente. E aí o código, gente, é bem fácil, parece que a gente é igual quando a gente busca imagem, bem parecido, ó. Tá? Então tem o SRC aqui, você coloca o caminho.
Só que na música, o que tem de diferença, você tem que colocar o type, né? Na música aqui, áudio, MPG, tá? MPEG. E aí ele vai fazer aquela caixinha. Então, dentro de cada linha, ó, eu abri o TD aqui e fechei ele aqui, ó. Tá vendo? Aí ele tem o título, Freddie Mercury, e em seguida essa tag aqui já com esse formato da música. Só isso. E aí eu coloquei 5 linhas, ó. Uma linha de tabela, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas e... ó, aqui tá... 5 linhas, tá? Então, eu criei 5 linhas para cada um deles. E aí eu precisava fazer o CSS para formatar os meus TDs, os meus TRs, os meus THs, a table, essa letra aqui, né, que eu quis tratar para ela ficar dessa forma, né, desse tamanho aqui, porque ela tava com um tamanho muito grande. Mas pode ver, ó, que ela tá bem grande, é o tamanho normal dela. E aí eu quis tratar esse tamanho de imagem. Aí, vamos ao CSS. Então, basicamente é isso. Eu fiz um desse, depois um card só, e aí eu copiei e colei para os outros aqui, ó. Igualzinho. Eu simplesmente copiei e colei mesmo, tá? Não alterei nada, tanto que meu texto aqui, ele tá igual. Depois eu só mudei aqui, ó, MPB e música pop. Eu preciso pegar os cantores, né, dessas outras músicas que eu acabei pegando só de rock aqui, mas aí já dá para mostrar para vocês o objetivo da aula, tá bom? Então, vamos ao CSS para eu mostrar para vocês como que ficou o meu CSS dessa parte da tabela. Ó. Então, é essa parte aqui. Não é muito, né? Só vou explicar o que eu fiz. Então, vou colar aqui o CSS. Então, dentro da tabela, eu coloquei um padding top, tá? Na tabela, né, na table, no TH e no TD, eu coloquei uma borda de 5 pixels do tipo groove, né, da cor padrão do meu site, centralizada e ela ocupando 100%, tá? Então, foi a primeira coisa, né, que eu fiz. Se eu comentar... Deixa eu ir comentando esses códigos aqui, que aí vocês vão vendo a diferença que faz, ó. Vou comentar aqui. Ok. Ó, se eu só colocar as linhas, isso daqui é só para colocar as linhas de grade. Então, que tipo de alteração, ó, que ele vai fazer aqui no meu código? Ele só vai colocar as linhas. Então, serve só para isso, ó, só para colocar as linhas, tá? Na verdade, a gente está formatando essa daqui porque as outras a gente vai copiar e colar, tá? Igualzinho. Eu vou até fazer assim, ó, para vocês verem. Sei que alguns de vocês ainda têm dificuldade quando trabalha assim com muito código, ó. Mas, por exemplo, aqui a table, eu vou simplesmente apagar essa table daqui, ó, do meu card, para vocês verem o conteúdo, ó. Vou apagar toda a parte da table do lado. Aí vou fazer uma só e vou colar nas outras, para vocês verem, né, a diferença que vai fazendo, ó. Então, esses cards aqui estão vazios ainda, eu tô configurando só a primeira, tá? Então, não terminei ainda, ele já vai tocar a música. Tá? Então, ele já toca a música aqui do Queen, né, do Freddie Mercury, e agora eu quero fazer algumas alterações ainda, tá? Então, eu quero centralizar isso daqui, né? Então, tem algumas coisas que eu quero tratar. Então, vamos ao CSS. Então, o que eu fiz? Ó, eu alterei a letra, tá? Então, primeira modificação aqui foi a letra, né? Que eu diminui o tamanho dela. Então, alterando o tamanho da letra aqui, ó, Freddie Mercury, tá vendo? Já diminuiu todos os tamanhos de letra, deu uma melhorada. Na table, eu coloquei uma medida de 100%, se bem que aqui ela já tá 100%, porque lá no HTML, ele já tá aqui com... Eu já tô usando o Container Fluid, tá? Que ele tá pegando
100%. Eu procuro usar todas as propriedades, né, que fazem com que ele vá ajustando, né, os tamanhos, né, para ele ocupar a tela toda e já ficar responsivo. Então, pecar por excesso nunca dá problema, né, mas pela falta mesmo aqui nesse sentido. Então, aqui, ó, nessa parte da tabela eu tô usando o border collapsed, né, para quando esse border collapsed aqui eu não estou utilizando, mas quando eu tenho tabela com várias colunas, quando eu diminuo o tamanho da tela, ele se adapta, tá, ao tamanho da tela, ele vai ficando menor. Nesse caso aqui não vai acontecer porque eu tenho uma coluna só, mas é muito interessante que vocês saibam que é possível usar. Aí eu tô colocando um padding de 15 pixels para não ficar tudo colado aqui, ó, tá vendo? Um border radius de 30%, que ele vai fazer esse efeitozinho aqui, tá? No play, tá? O que mais que eu tô fazendo aqui, ó? Tô colocando um hover, um background color hover da cor padrão do meu site. E esse daqui, esse código aqui, o que ele faz? Ele faz com que fique degradê, tá? Esse NTD Shield aqui, que ele faça um sim e um não. Igual aqui, ó, tá vendo? Cinza, branco, cinza, branco, cinza e branco, tá? Então, o que é responsável é esse daqui, ó, que é responsável, eu peguei inclusive daqui, aquele código. Então, para cada linha, para cada TR, você pula, né, uma linha e formata outra com a cor, né, que foi definido aqui, tá? Eu tô usando inclusive a mesma cor, eu peguei ali mesmo, daquele código, tá bom? E aí, basicamente é isso. E aí, a nossa tabela, ela tá pronta, né? Basicamente, aí o que eu tenho que fazer? Copiar ela e colar essa table para todos os outros cards, ó. Então, eu terminei de formatar a minha tabela, aí eu copio essa table, ó, dos outros aqui e copio aqui também, ó. E aí, ele já vai ficar, né, pros três, ó. Aí aqui quando eu passo o mouse aqui por cima e ele fica roxinho, é por conta desse código do hover, tá? O hover eu já mostrei pra vocês, tá, gente? Em outras aulas, acabo voltando a esse daqui, ó. Então, quando eu passo na linha, quando eu passo o hover é do mouse, quando eu passo o mouse na linha, ele fica com essa cor de fundo aqui. Se vocês acharem feio, na verdade, eu procuro usar o máximo de propriedade para mostrar para vocês, mas na verdade eu não achei que ficou muito legal, não, isso daqui, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Direitinho. Aqui, ó, faltou só centralizar essa parte. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma classe que eu tô usando, acho que é Center. Aqui, ó, essa classe Centro aqui é o que vai fazer ele tudo ficar centralizado. Então, eu tenho que vir aqui e criar essa classe Centro, ó. Eu não tinha criado. Então, vou usar aqui, ó, Text Align Center. Só isso. Aí, ele vem aqui e centraliza, ó, já tudo certinho, tá bom? Então, por enquanto é isso, tá? Nessa aula já fizemos aqui nossa tabela. Qualquer coisa na dúvida, vocês param aqui, ó, na formatação do CSS, copiam o código, né? Eu acho que deu para entender aqui a estrutura do table. Eu gosto sempre de ir minimizando assim, para vocês entenderem, ó, o que tá dentro do que, ó. Então, eu tenho o card, né? Tá tudo dentro de uma div, por exemplo. Depois eu tenho um H2, depois eu tenho uma linha, certo? Depois da linha eu tenho várias colunas, ó, 1, 2 e 3 colunas de tamanho 4. Aí o que tem dentro agora é padrão para todos, né? Eu tenho um card,
Aí dentro do card eu tenho uma imagem, depois eu tenho um card body, que é o corpo do body, ou que é o corpo do card. Aí tem um título por card e já vem a table, tá? Que é padrão para todos. Então, só tomem cuidado aqui nessa imagem para as 3 ficarem exatamente do mesmo tamanho, tá? Todas as imagens, ela tem que ter o mesmo tamanho. Eu trato sempre antes no Photoshop, no Paint, enfim, para não dar problema. Então é isso, tá? E aí façam até essa parte. Eu preciso que vocês utilizem essas propriedades. Eu quero que o de vocês tenha uma tabela, vocês vão colocar da forma que vocês acharem melhor. Se quiser arredondar a borda da tabela, isso vocês já sabem fazer, né? Colocar outro tipo de borda, procurem lá tipos, né, de borda em CSS, né? E aí, ó, tem vários tipos. Eu usei essa daqui, ó, Groove, tá? E vocês podem usar outros tipos de borda. E aí vocês vão utilizando e aprimorando. Eu só quero que vocês usem os mesmos elementos que eu. Não necessariamente a mesma formatação, tá? Não precisa usar a mesma formatação. Inclusive, vocês podem mudar. Agora, eu quero que o de vocês tenha alguma coisa tocando. Aí vocês adaptam pro tema de vocês, para eu ver que vocês sabem usar áudio. Quero que o de vocês tenha uma tabela, tenha um card, né? Com foto assim. Eu quero que tenha um cronômetro e assim por diante, tá? Então, eu quero que tenha os itens, a forma como vocês vão dispor, aí cada um com a sua criatividade, tenho certeza que vocês têm muito mais bom gosto, né, do que eu. Sempre testem, né, se a parte responsiva também tá ok, tá? Opa, peraí. Então, sempre testa aqui, ó, o responsivo, né, se tá bonitinho, né, se tá descendo, ó, ele tá bem legal, ó, não tá indo nem pro lado nem pro outro, ele tá bem bonitinho, não tá sambando aqui, ó, tá tudo muito bem ajustado, tamanho. Então, trabalhar com essa parte responsiva e deixar certinho é sempre o meu objetivo quando eu vou criar alguma página, tá? Pra ter essa parte, a gente tem que pensar nessa parte da qualidade aí, porque eu sei que quando alguém for abrir no celular, a minha página ela vai ficar legal, tá bom? Até a próxima!